Bom, e a consultoria Eurásia, que avalia riscos políticos para investidores, sempre faz uma análise, né, uma conjuntura econômica da situação dos países, divulgou hoje uma análise sobre o panorama brasileiro para 2018 e fez uma comparação curiosa, viu, Vera, Andreasa e Madu? Para a Eurásia, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é a Hillary Clinton do Brasil. A democrata, que perdeu as eleições norte-americanas no ano passado, foi identificada como parte do establishment, que representa a elite política. De acordo com a análise, o pior cenário para o mercado é se o prefeito de São Paulo, João Dória, não concorrer. E tão logo saiu essa comparação, né, nesta quinta-feira, Alckmin ironizou essa avaliação da Eurásia e disse que quer ser o presidente do povo brasileiro. Ele já falou, a gente tem um trechinho do que ele disse agora à tarde. Coloca aí, Reginaldo. Eu acho que não é Hillary, é Hilário, né? Porque se conhecesse um pouquinho o Brasil, iam saber que a Hillary teria ganho a eleição no Brasil, que ela teve quase 3 milhões de votos a mais do que o Trump. Ela perdeu porque o modelo americano é diferente, né? Aqui no Brasil ela teria ganho a eleição. Vera Magalhães, Hillary ou Hilário? Bom, hilária não foi essa piadinha, esse trocadilho do governador. Comecemos por aí, né? Não teve graça. Tudo bem, entendemos. Mas ele tem razão e ele parece gostar da comparação, Patrick. Me parece que o Alckmin assume de bom grado o figurino Hillary numa comparação com o que seria o Trump e diz que numa eleição aqui no Brasil, que não tem colégio eleitoral, não tem os critérios que tem a eleição norte-americana, a Hillary, portanto, ele poderia se sagrar campeão. Acho uma boa comparação. Acho uma boa comparação porque ele está tentando vestir um figurino de candidato que se assemelha a esse candidato do establishment, como a Andreasa vem batendo bastante aqui nessa tecla. Ele fez um jantar, eu até escrevi sobre isso no meu blog no Estadão, convido nossos ouvintes a lerem, é uma matéria de bastidores um pouco longa, em que eu falo sobre um jantar que houve na segunda-feira, reunindo o governador, prefeitos do ABC, o prefeito de Santos, Paulo Barbosa, e o presidente do PSDB paulista, o Pedro Tobias, em que ele se colocou como candidato pela primeira vez. Ele disse que é candidato, sou candidato, estou trabalhando para ser candidato, diz que está fazendo a mesma coisa que o Dória está fazendo, ou seja, visitar estados e municípios, mas sem auê, numa palavra bem antigona ali, né, o gosto de Geraldo Alckmin, e sem holofotes. Deu uma estocadinha no afilhado e disse pela primeira vez abertamente o que ele vê de óbices numa candidatura do próprio Dória. Ele nominou o Dória e disse que é muito ruim sair no primeiro ano de um governo. Então ele praticamente descartou que o Dória seja candidato pelo PSDB. Disse que já tem com ele o DEM, o PTB e o PSB, pelo menos esses 3 partidos. Ele falou, eles estão fechados comigo. Usou esta aspa, citou São Francisco de Assis para dizer que começa fazendo o possível, quando vê já está fazendo o que parecia muito difícil e vai terminar fazendo o impossível. E assim vamos, Alckmin candidato. Hoje ele também falou como candidato, nesse mesmo evento em que ele comentou a classificação da Eurásia, ele falou, quero ser candidato do povo brasileiro e não do establishment. Então ele está se pondo como candidato de uma maneira mais aberta e isso é uma novidade. Ô Andreasa, você acha, tem sentido essa comparação? E só lembrando, né, já que estamos falando também do Dória, enquanto isso o prefeito de São Paulo está lá em Campina Grande, na Paraíba, e de lá já pega uma ponte. Já Campina Grande e Paris. E tem um encontro com o Macron também, né? Quer dizer, ele está em viagem e quer muito ser o candidato também. Enfim, vai lá, Andreasa. Mas tá ruim para ele, né? Eu preciso fazer o reconhecimento da piada esforçada do Geraldo Alckmin. Você achou? Achei ruim. Não, esforçada, Vera. É um movimento raro para ele dar o benefício do cara desenvolver algum caminho nessa direção. A piada é muito ruim, mas o esforço, eu honro o mérito, certo? Certo. Essa provocação da Eurásia serviu para que ele, na verdade você revelou que ele já tinha feito isso, mas para que ele publicamente se assumisse como candidato. Esse é o fato mais importante. É a primeira vez que o Geraldo Alckmin fala, sou candidato. Isso é muito importante porque um cara como ele não faz esse tipo de demonstração pública, que seria bravata na boca de outros, sem ter base para tanto.
qual é a base? Essa de que você fala no seu texto, que eu convido a ler. É longo, mas é longo e bom, vale a pena. Tá lá. Ele tem partidos que disseram para ele que estarão com ele, entre os quais o DEM, né? Sem dúvida nenhuma o Kassab, né? PSD, essa turma. Então, ele tem uma base eleitoral. É evidente que o Geraldo Alckmin é um representante do establishment. A comparação com a Hillary é ruim, porque não existe no Brasil, entre todos os candidatos, inclusive o João Dória, alguém que possa representar a negação do establishment que o Trump representava. O Dória não é. Ele pode ter sido num determinado momento, mas ele é prefeito de São Paulo. Ele está no establishment. O Jair Bolsonaro, que é o mais próximo de ocupar esse espaço do anti-establishment, tampouco a rigor, é deputado federal há 20 e tantos anos. Né? O Lula, muito menos, é establishment. Então, o que parece se desenhar é uma eleição entre candidatos do establishment, como eu tenho dito aqui há muitos meses. E, nesse caso, vencerá o mais forte. E, sem dúvida nenhuma, o Geraldo Alckmin não só é um representante do establishment, como é aquele mais forte. Por exemplo, o Dória tem feito essas viagens pelo Brasil inteiro, mas há relatos da dificuldade dele em em se relacionar com os políticos regionais, com os líderes regionais, que ele não conhece e que ele considera menores, porque ele é arrogante, o João Dória. E é difícil fazer campanha presidencial com essa arrogância. O Geraldo Alckmin não. Ele vai lá, ele conhece cada um desses caras, ele sabe quem é cada liderança e ele faz esse trabalho. E é esse trabalho que viabiliza uma candidatura e faz um candidato competitivo. Então, nós não temos um Trump no Brasil para que alguém seja Hillary, que é contraponto. Nós temos um volume extraordinário de candidatos do establishment, entre os quais um muito escolado, que é o Geraldo Alckmin, tenho repetido aqui, fazendo a leitura corretíssima do cenário político, e não é torcida, não é mesmo, é análise, tenho feito há meses aqui, é fortíssimo para 2018. E a sua análise, Marcelo Madureira? Essa Eurásia, essa consultoria Eurásia, ela é muito bem embasada, acompanho de longe, sei que o trabalho deles é consistente, os caras têm bons analistas, eles trabalham muito com probabilidades, estatística, risco, eles normalmente aqui no Brasil, né, em geral eles acertam. Agora, o que eu depreendi, né, da leitura, inclusive, é que pela própria análise da Eurásia, a eleição do João Dória representaria um avanço maior para o país, em termos gerais, de economia, de expectativa dos nossos parceiros ou da comunidade internacional, uma vitória do João Dória. Pelo que eu entendi, lendo assim, na diagonal, um pedaço do relatório. Mas a compreensão seria que o João Dória mostraria uma mudança de rumos mais radical assim, do Brasil, numa direção, digamos, de maior seriedade, né? Com alguma aspa aí nessa seriedade. Mas, enfim, seria uma mudança mais positiva. Isso me deixou mais curioso. Eu fiquei pensando... Eu até acredito que, de certa forma, para o establishment, um candidato como o Alckmin seja um candidato eventualmente eleito, traria menos surpresas, digamos assim, né? Mas eu não sei até que ponto o Alckmin traz com ele, por todos os predicados que ele possa ter, as vantagens comparativas que ele possa ter, ele traz a nhaca do velho, né? Ele traz a nhaca do que já foi, do que eu acho que existe uma expectativa muito grande do eleitorado por uma mudança, por alguma mudança pelo menos. E esse é o grande problema do Alckmin, é o comprometimento que ele tem com o passado, inclusive já tendo sido candidato, derrotado à presidência da República. Essa imagem que ele tem também de chuchu, de um cara assim meio amorfo, meio sem... Ele não tem pegada, não é um cara que seja carismático, não é também dotado
O humor dele é pior do que o meu, né? Aproveitando, aproveitando exatamente isso que você está falando, Madu, e acho que tem muito sentido, queria colocar até uma questão para a Vera. O Andreasa falou, né, que deve vencer aí o mais forte, quem tem essa leitura, tem os partidos na mão, tem mais experiência. Mas, Vera, dentro disso que eles falaram, mas vamos supor, se chega em dezembro, o Dória à frente nas pesquisas, porque ele está viajando, ele não para, está em campanha, é muito claro. Se ele chegar muito à frente, como é que fica essa decisão? É com isso que ele conta. Eu discordo um pouco do Andreasa quando ele diz que o Alckmin tem o apoio dos partidos e dos líderes políticos e que ele vai bem nesse corpo a corpo com os líderes políticos. Mais ou menos. Os políticos do Nordeste, principalmente, veem nele alguém incapaz de entender o Nordeste, entender os problemas e ser aceito como um líder carismático, um líder ali capaz de mover multidões nessas regiões. Não vejo essa grande empolgação com o Geraldo Alckmin, nos políticos com os quais eu converso. Mas ele diz que tem esses partidos. Eu acho que esses partidos iriam com qualquer um dos dois, tanto com Dória quanto com o Alckmin. Não teria um problema. Eu acho que é uma questão do PSDB primeiro se acertar dentro de casa, e aí acho que isso que você está falando vai ter um peso, as pesquisas podem vir a ter um peso lá na frente, mas você veja que cada um está jogando com as armas que tem. O Dória vai tentar se encontrar com o Macron porque ele quer se apresentar como um Macron. O Alckmin está se mostrando como cara da experiência. Ele tem dito nesses encontros que o Brasil vai procurar tranquilidade em 2018 e não novidade, e que eles vão querer alguém com experiência. Então isso é o asset que ele tem vendido nesses encontros que ele tem, né? Então vamos ver quem vai ter mais garrafa para vender, Patrick, na hora H, na hora de decidir quem será o candidato. Chamou, Madu? Não, só uma coisinha, que até a Vera Ampassan, eu acho que ela falou, o principal ônus dos dois candidatos é que eles carregam nas costas a legenda do PSDB, que para mim está extremamente desgastada junto ao eleitorado. Esse é o maior problema dos dois, né? Eles eventualmente serão candidatos pelo PSDB. Mas isso é um outro paradoxo, porque não tem um outro partido com candidatos fortes, né? Tem o Meirelles, numa eventual junção PMDB-PSD, mas que também não é, digamos, um líder em simpatia e carisma. Mas, Vera, você há de concordar comigo que o PSDB perdeu muito do capital político. Lógico, concordo absolutamente. Uhum. Legal. O Andreasa, você quer falar alguma coisa? Se você for falar, você já aproveita e chama o nosso último intervalo, tá bom? Perdemos a comparação entre partidos é terrível, né? Os partidos estão todos numa situação muito difícil. Eles têm o PSDB, o outro tem o PT, o outro tem o PMDB, o outro tem o DEM, PSD, Rede, cada um com uma mala imensa para carregar nesse sentido. Eu também, esse negócio da influência do político no Nordeste, que o Alckmin não teria, também não vejo o João Dória com o seu perfil como alguém capaz de falar a linguagem ali. Acho que os dois têm desvantagem nesse aspecto, contra o Lula, então, monumental. Eu tenho falado aqui também, a leitura correta do Geraldo Alckmin, me parece, e tem tudo a ver com essa minha tese de que o establishment triunfará no final das contas. Eu acho que o eleitor, de fato, procura... A palavra não é tranquilidade em 2018, ele procura segurança, né? Aliás, segurança também como agenda, segurança pública. Nisso o Bolsonaro sai na frente. Mas o Geraldo Alckmin, como governador de São Paulo, tem trabalho a mostrar em termos de segurança pública. Os índices são altamente favoráveis no estado de São Paulo. Então ele tem o que mostrar. O problema dele é de comunicação. Mas eu concordo absolutamente que o eleitor em 2018 não quer aventura, não quer panfleteiro, não quer carismático, já está saco cheio. O cara quer segurança. Quem conseguir comunicar nessa direção aí sai na frente.